Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. E hoje iremos tratar sobre a questão do texto e suas relações coesivas, especificamente as relações de causa e consequência. Estabelecer relação de causa e consequência entre partes de um texto é uma habilidade interpretativa muito importante para quem deseja ser um bom leitor. Para reconhecer as relações de causa e consequência, o leitor deve identificar os fatos expostos no texto e compreender de que forma eles se complementam, sendo uma causa ou a consequência para que o outro ocorra. E então, vamos começar a entender um pouco como identificar essas relações presentes em um texto? Vamos lá. É essencial, né, por exemplo, que ao ler o trecho, o homem de 49 anos, morador de Taboão da Serra, em São Paulo, e que estava internado no Hospital Couto Maia, em Salvador, com febre amarela, morreu na tarde de domingo. Que o leitor ele consiga identificar os seguintes fatos. Um homem morreu longe de seu estado de origem, sua morte foi causada pela febre amarela. Né? Aí nós identificamos os fatos. Desse modo, né, o leitor, ele pode, a partir daí, identificar que a causa, né, a contração da febre amarela, teve como consequência a morte do homem. Então, aí, nós começamos a estabelecer essa relação de causa e consequência. E identificar o motivo pela qual os fatos são apresentados no texto, ou seja, o reconhecimento de como as relações entre os elementos organizam-se de forma que torna-se um resultado do outro. Essa habilidade ela é avaliada por meio de um texto no qual se deve estabelecer relações entre as partes diversas que o texto compõe, averiguando as relações de causa e efeito, problema e solução, entre outros. Essa relação lógica diz respeito às relações semânticas, às relações de sentido que ocorrem no texto. Porque quando nós, né, produzimos um texto, nós sempre procuramos transmitir um significado completo e lógico naquilo que falamos e escrevemos. Agora nós vamos destacar, né, a causa e a consequência em um texto narrativo. Vejam, quando nós pensamos, né, em texto em prosa, imediatamente nos vem à mente começo, meio e fim, né? Ou seja, uma situação inicial, né, que apresenta o local onde se passa a história, os personagens envolvidos, para seguir e estabelecer relações com o tema e o desenrolar do enredo, né? A essa parte, comumente, nós chamamos de desenvolvimento. Então, é no desenvolvimento que se apresentam os vínculos de causa e consequência que são necessários para que o leitor compreenda e se envolva com as ações propostas pelo autor, através de personagens e narrador. No fim da narrativa é que se apresenta o desfecho, né? Quando os personagens eles podem retornar à situação inicial ou mesmo encerrá-la. Para que nós, leitores, compreendamos, né, como se organiza o texto narrativo, nós também precisamos entender as micro-relações que se estabelecem no interior do texto, ou seja, o seu conteúdo, a organização dos elementos estruturais da narrativa, que não é objeto da nossa aula de hoje, a forma e o modo de apresentação dos fatos, que aí sim trazem as relações de causa e consequência. Vamos observar aqui nesse texto, que é o fragmento de um conto de Ricardo Azevedo. O texto se chama O Lobisomem. Lá em Rio do Antônio, perto de Caculé, interior da Bahia, vivia uma mulher, grávida de 7 meses. Certa noite, o marido chegou dizendo que precisava sair com ela. Era noite de lua cheia. O homem queria passear. A moça estranhou, mas foi. Quando deu meia-noite, os dois chegaram
e em uma encruzilhada. Então, o marido botou a mão na cabeça. Lembrou que precisava fazer não sei o que lá, que ia embora, que era só um minutinho. A mulher ficou esperando sozinha. De repente, a coitada sentiu um cheiro forte de enxofre. Um cachorrão preto do tamanho de um burro, de orelhas imensas e 2 olhos cheios de fogo, saiu do mato, soltando fumaça pelo focinho. Mesmo barriguda, a moça voou, correu e trepou numa árvore bem alta. A infeliz vestia um chale de lã vermelha. Contam que o monstro não conseguiu morder sua perna, mas arrancou um pedaço do chale. O tempo passou. Quando o galo cantou, a coisa sumiu e logo depois o marido chegou. Veio suado, parecia cansado, pediu desculpas. Os dois foram para casa. No outro dia, a moça acordou cedo. O marido ao lado roncando. A mulher olhou bem para ele e quase desmaiou. O sujeito dormia de boca aberta. Entre os dentes amarelos havia um monte de lã vermelha. O lobisomem era ele mesmo. Que susto, hein? Dormir com um lobisomem não deve ser coisa boa, não. Então, né, a causa, né, é a relação de alguma coisa acontecer, né? A consequência é o que aconteceu devido a essa causa. Né? Então, essa relação causa mais consequência explicaria por que aquilo tudo aconteceu. Ou seja, o homem levou a mulher para passear e à meia-noite, né, nós temos aí a causa, como era noite de lua cheia, ele se transformou em um lobisomem. Foi a consequência, né? Por estar, né, à noite de lua cheia, a causa, ele se transformou em um lobisomem, que é a consequência, né? Então, aí nós estamos estabelecendo essa relação de causa e efeito, né? Elas são a dinamicidade e a vivacidade da história, ou seja, o evento, né, fez um outro evento acontecer. Uma causa que teve como consequência esse efeito. Não? Vamos agora à leitura da questão da apostila. O texto é Conflito de Sentimentos. Eu também acompanhara atentamente todos os cálculos de mamãe. Fiz as contas. Mamãe, Maria Negra, Wanda, Vera, Iona Regina e Hilda. 6. E eu? Perguntei surpresa. Você não vai na matinê de domingo, disse mamãe, encerrando o assunto. Este filme de hoje é apavorante. Não presta para criança da tua idade. Magoada, ofendida, ferida no mais fundo do meu ciúme, saí correndo. Não queria que ninguém me visse chorar. Refugiei-me atrás da porta de um cubículo escuro que servia de adega, onde mal cabia a pipa de vinho italiano deitada sobre 2 cavaletes. Sentia-me a mais infeliz de todas as crianças. Mamãe tivera pena da filha dos outros e não tivera pena da própria filha. Esse pensamento provocou-me enxurradas de lágrimas. Chorava baixinho, sentida. Ideias de vingança me assaltaram. Tomara que Hilda sente ao lado de mamãe, encoste a cabeça nela e lhe passe piolhos. Muitos piolhos. Daqueles que ela e as irmãs têm aos milhões, graúdos, pretos. Essa lembrança conseguiu me fazer sorrir. Depois pensei, que bom se eu fosse filha de tia Margarida, 2 irmãs e tão diferentes. Tia Margarida tão boa, nunca ela faria uma coisa dessas com o filho. Ela gostava muito de mim, me agradava sempre. Mas, se tia Margarida fosse minha mãe, papai não seria meu pai. Essa descoberta me esfriou. Tio Gino era muito bom, mas nervoso. Eu não queria para meu pai. Tive outra ideia. Ora, tia Dina também poderia ser minha mãe, e seria ótimo. Só que, em vez de meu pai, papai seria meu tio. Tia Dina, tão querida. A única pessoa que já me deram um presente de aniversário. Nunca se festejou em casa aniversário de ninguém. Que besteira festejar aniversários. Tia Dina trouxe o presente porque lhe contei, às escondidas de mamãe, que faria anos no dia seguinte. Ganhei dela chocolates em formato de bichinhos e de cigarrinhos. De mamãe, levei um carão sem tamanho. Zélia Gattai. Parece minha mãe, meu Deus. Mães são todas iguais, né, gente?
A personagem narradora do texto não queria que tio Dino fosse seu pai porque ele. Vejam que esse porquê, né, ele já delimita a consequência dela não querer, né? Por quê? Era bom para ela, sentiu pena dela, sentia-se infeliz, era nervoso. Qual era o motivo? Ela não queria, né, o tio Gino como seu pai, porque ele era nervoso. Conseguiram compreender? Espero que sim, né? Vocês agora vão responder a outra questão da atividade, né? Para exercitar um pouco mais sobre essas relações de causa e consequência e enviar as dúvidas e respostas para o professor de vocês, tá bem? Fiquem em paz e até a próxima.